Oi, gurias! Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal. A gente vai falar sobre fé ou medo. E eu escolhi esse tema porque eu acho que ele é muito pertinente para todas nós mulheres e para os homens que também assistem de vez em quando. Fé ou medo são dois extremos. De um lado está o medo, do outro lado a fé. E eu tenho aprendido muito sobre todas essas questões de caminhar em fé. Já falei disso em outro vídeo, que fé é a gente colocar o pé esperando que Deus coloque o chão. Só que o medo às vezes nos paralisa. Sabe por quê? Porque medo normalmente vem quando a gente não tem controle da situação. O medo vem quando a gente não sabe o que esperar. Por exemplo, a gente tem medo de um quarto escuro porque a gente não consegue ver o que tem naquele quarto, a gente não tem controle da situação. Por isso a gente tem medo. Eu, por exemplo, tenho medo de aranha. Aranhas me paralisam. Eu odeio aranha. Na realidade, quando eu estiver no céu, eu vou perguntar a Deus, por que tu fez as aranhas? Então, por muitas vezes, quando eu vejo uma aranha, eu fico paralisada, porque eu não sei como ela vai reagir comigo. Na realidade, eu não tenho controle da situação. Ou eu tenho, mas a minha cabeça diz que eu não tenho porque eu tenho medo. E o mesmo acontece com várias áreas da nossa vida. Talvez você tenha medo de entrar num relacionamento e se machucar mais uma vez. Talvez você tenha medo de começar algo e parar, como todas as outras vezes. Talvez você tenha medo de confiar em Deus e se frustrar. Talvez você tenha medo de confrontar alguém. Eu não sei qual é o seu medo, mas o medo vem quando nós perdemos o controle da situação. E é justamente por não ter controle que a gente tem medo. Só que a fé é uma coisa engraçada, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Então, se medo vem porque nós não temos o controle da situação, então, portanto, nós temos medo daquela situação, e a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, essa é a razão pela qual o medo e a fé se misturam muito. Porque, na verdade, a fé é caminhar sem ter o controle da situação. A fé é ir apesar do medo. Ter fé não significa ausência de medo. Significa que você vai com medo, mas a sua fé, a certeza daquilo que você não vê é maior do que o fato de você não ter controle sobre aquela situação. E com Deus funciona mais ou menos assim. Você não pode ter medo daquilo que virá. Você tem que ter certeza de que Deus estará lá quando você for. E a Bíblia nos exorta a andar em fé, a caminhar em fé. Afinal de contas, todo o cristianismo ele é baseado em fé. Ele é baseado na crença de um Deus que nós não vemos, mas nós acreditamos que ele existe. E eu quero exemplificar para vocês toda essa confusão de ideias que está aqui na minha cabeça. Quando eu e o Tony decidimos vir para os Estados Unidos, inclusive, eu vou gravar um vídeo falando sobre isso, porque muita gente me pergunta por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo aqui, todas essas coisas. Mas enfim, voltando. Quando a gente decidiu vir para os Estados Unidos, a gente vendeu tudo que nós tínhamos. Nós tínhamos 2 empresas, a gente vendeu móveis, carro, tudo que a gente tinha. Foi uma loucura total, assim. E sabe o quê? A gente estava morrendo de medo. A gente estava com medo porque a gente não tinha controle do que ia acontecer aqui nos Estados Unidos. No Brasil, a gente tinha controle de toda a nossa vida, de tudo. Mas aqui nos Estados Unidos, a gente precisava caminhar por fé. Então era um misto de medo e de fé. Na realidade, mais fé do que medo, porque a gente não deixou o medo nos paralisar. E nos primeiros dias eu ficava pensando, Deus, será que eu vou conseguir superar todos os meus medos aqui? Eu tinha medo de não conseguir visto, tinha medo de não suportar a saudade da família, tinha medo de viver num país com uma cultura muito diferente da minha, tinha medo de ter deixado todos os meus projetos no Brasil de lado e começar tudo novo aqui nos Estados Unidos sem saber se as coisas aqui dariam certo e se eu não ia perder tudo aquilo que eu conquistei todos esses anos no Brasil. Fora todos os medos que eu tinha, que não são muito pessoais, não vou compartilhar aqui com você, mas eram muitos medos. Mas sabe o que eu aprendi com Deus? Que quando a gente confia de que existe um Pai de amor que vai estar conosco apesar dos nossos medos, porque o medo ele faz parte da nossa humanidade, mas Deus vai estar com a gente apesar dos nossos medos. E essa confiança, essa esperança que a gente tem lá no interior, sabe? Às vezes a gente não consegue nem entender de onde vem essa confiança em um Deus que a gente não vê. É essa confiança interna que faz a gente ir apesar do medo.
Não que eu nunca mais vou sentir medo, mas eu não posso deixar o medo me paralisar. Então, quando a gente veio para os Estados Unidos, a gente foi vendo pouco a pouco a fidelidade de Deus, através de amigos que se tornaram família para a gente. A saudade da família no Brasil continua sempre, mas esses amigos foram tão preciosos para as nossas vidas que eles fizeram a gente perceber que Deus continuava com a gente através da vida deles. E sobre os projetos, os sonhos que eu tinha no Brasil, Deus começou a abrir portas aqui nos Estados Unidos, de desfiles, escolas, discipulados com meninas e tantas outras oportunidades que o Senhor abriu aqui e foi me dando novos sonhos que no Brasil eu ainda não tinha. Sobre provisão financeira, eu poderia gravar um vídeo só falando de todos os milagres que Deus tem feito nas nossas vidas aqui. Se eu tenho medo ainda? Claro que eu tenho medo, amiga. Eu tenho medo todos os dias. Mas quando eu me lembro de tudo aquilo que Deus fez, eu percebo que a vida vale muito mais a pena quando a gente caminha com fé e não com medo. Porque caminhar em fé é acreditar que mesmo naquele quarto escuro, onde eu não vejo, onde eu não tenho controle da situação, onde aquilo me dá medo, eu posso crer que Deus, Ele está lá e Ele vai me guardar. Caminhar em fé é ter medo de entrar num relacionamento porque um outro me machucou, mas ir por fé, crendo que Deus é aquele que sara as nossas feridas. E da mesma forma que um dia alguém nos machucou, outra pessoa pode nos curar. Pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam, já falei sobre isso em outro vídeo. Fé é ter certeza que as aranhas não vão te atacar, porque Deus vai mandar alguém para matar elas em seu lugar. Então fé e medo são extremos e basta você escolher qual dos dois extremos você quer ir. Se você escolher a fé, eu te garanto que vai dar um pouquinho de medo, mas a esperança e a confiança interna que você tem em Deus vai sobressair. E quando você estiver lá, você vai dizer, como que eu tive medo de tudo isso? Não faz sentido. Então, à medida que a gente vai caminhando em fé, os nossos medos vão ficando cada vez menores. E eu quero encorajar você com esse vídeo a escolher caminhar por fé. Fácil? Não é, mas é muito melhor. Vale a pena. Não tem sentimento melhor, porque existe um Deus, um Pai que tá ali por você. Deus sempre vai colocar o chão quando você colocar o pé. Ele nunca falha. Ele nunca é ausente. Ele sempre vai estar lá por você. Não precisa ter medo. Então eu quero que você faça uma coisa agora, se você está assistindo esse vídeo. Eu quero que você liste num papel quais são os seus medos. E depois disso, quais são as ações de fé que substituem aqueles medos. E viva naquelas ações. Faça aquilo valer a pena. Faça aquilo acontecer. Depois que você fizer isso, ore e peça que Deus te ajude. E depois que você fizer isso, volta aqui pro YouTube e me deixa uma mensagem que eu quero saber como é que foi. Eu espero muito que esse vídeo tenha abençoado a sua vida. Eu espero que você ande apesar dos seus medos. Se inscreve no canal, comenta aqui embaixo, avisa todas as suas amigas e assim a gente vai crescendo juntas e no nosso relacionamento com Deus. Um beijo!